Sartre, no texto O Existencialismo é um Humanismo, deu um exemplo bastante interessante que prova que a existência precede a essência e que nós construímos quem somos. Transformando em diálogo, essa história ficaria assim. Ô professor Sartre, essa ideia de que primeiro existimos e então inventamos um significado para a existência e que somos livres para escolher qual é o significado de nossa existência é difícil de entender. Você poderia me dar um exemplo? Bem, um dos meus alunos veio procurar-me nas seguintes circunstâncias. O pai dele estava brigando com a mãe e tinha tendências colaboracionistas com o nazismo. O irmão mais velho morreu durante a ofensiva alemã de 1940 e esse jovem, com sentimentos um pouco primitivos, mas generosos, desejava vingá-lo. A mãe vivia só com ele, muito perturbada pela semi-traição do pai, pela morte do filho mais velho, e ele era o seu único consolo. Esse jovem tinha, naquele momento, a seguinte escolha: partir para a Inglaterra e alistar-se nas forças francesas livres, ou seja, abandonar a mãe, ou permanecer com a mãe e ajudá-la a viver. Ele tinha consciência de que a mãe só vivia em função dele e que o seu desaparecimento, talvez a sua morte, a mergulharia no desespero. Sei que no fundo, cada ato que eu faço em relação à minha mãe tem uma resposta concreta, no sentido de que eu a ajudo a viver. No entanto, cada ato que eu fizer para partir e combater seria ambíguo. Poderia perder-se na areia, não servir para nada, por exemplo, partindo para a Inglaterra, eu poderia permanecer indefinidamente no campo espanhol ao passar pela Espanha. Poderia chegar à Inglaterra ou a Argel e se colocar no escritório preenchendo papéis. Você se encontra, assim, perante dois tipos de ação muito diferentes. Uma delas concreta, imediata, porém dirigida a um só indivíduo. A outra dirigida a um conjunto infinitamente mais vasto. Uma coletividade nacional, mas por isso mesmo ambígua e podendo ser interrompida a meio caminho. Mas qual é a escolha moral, professor? Bem, você está hesitando entre duas morais. De um lado, uma moral da simpatia, da devoção individual, e de outro lado, uma moral mais ampla, mas de uma eficácia mais contestável. Precisava escolher entre uma das duas. Quem poderia ajudá-lo a escolher? E se eu escolher a doutrina cristã? A doutrina cristã? Não. A doutrina cristã diz: sede caridosos, amai o próximo, sacrificai-vos por vossos semelhantes, escolhei o caminho mais árduo, etc. Mas qual é o caminho mais árduo? Quem devemos amar como irmão, o combatente ou a mãe? Qual a utilidade maior? Aquela vaga de participar de um corpo de combate ou a outra precisa de ajudar um ser específico a viver? Temos sempre a moral kantiana. A moral kantiana nos diz: nunca trate os outros como um meio, trate-os como um fim. Muito bem, se eu ficar junto de minha mãe, estarei tratando-a como um fim e não como um meio, mas por isso mesmo estarei correndo o risco de tratar como meio aqueles que combatem à minha volta e vice-versa. Se eu me juntar àqueles que combatem, estarei tratando-os como fim e, pelas mesmas razões, posso estar tratando minha mãe como meio. Já que os valores são vagos e que eles são sempre amplos demais para o caso preciso e concreto que consideramos, só nos resta confiar em nossos instintos. E foi o que o jovem tentou fazer. Quando encontrou Sartre outra vez, disse: No fundo, o que conta é o sentimento. Eu deveria escolher aquilo que verdadeiramente me impele em determinada direção. Se eu sentir que gosto da minha mãe o bastante para lhe sacrificar todo o resto, meu desejo de vingança, meu desejo de ação, meu desejo de aventuras, fico com ela.
Se pelo contrário eu sentir que meu amor por minha mãe não é suficiente, então eu parto. Claro, mas como determinar o valor de um sentimento? O que constitui o valor do sentimento que você tem com sua mãe? Precisamente o fato que ele permanecerá por ela. Posso dizer, amo tal amigo o suficiente para lhe sacrificar tal soma de dinheiro, mas eu só posso dizê-lo se o fizer. Posso dizer, amo minha mãe bastante para ficar junto dela, mas não posso determinar o valor dessa afeição a não ser, precisamente, que eu pratique um ato que a confirme e a defina. Ora, como eu desejo que esse afeto justifique os meus atos, acabo sendo arrastado num ciclo vicioso. Por outras palavras, o sentimento constrói através dos atos praticados. Não posso, portanto, pedir-lhe que me guie, o que significa que não posso nem procurar em mim mesmo a autenticidade que me impele a agir, nem buscar numa moral os conceitos que me autorizam a agir. Pelo menos o jovem procurou o professor para pedir-lhe conselho. Então não foi só ele que decidiu. Porém, se vocês procurarem um padre, por exemplo, para que eles o aconselhem, vocês estarão escolhendo esse padre. E no fundo vocês já estarão sabendo, aproximadamente, o que eles querem lhe aconselhar. Ou seja, escolher conselheiro é ainda engajar-se. A prova disso está em que, se vocês forem cristãos, dirão: consulte um padre. Existe, no entanto, padres colaboracionistas, padres oportunistas, padres resistentes. Qual deles escolher? E se o jovem escolher um padre resistente ou um padre colaboracionista, já estará decidindo o tipo de conselho que irá receber. Assim, vindo procurar-me, ele já sabia a resposta que eu lhe daria. Eu só tinha uma única resposta: você é livre. Escolha, isso é, invente. Nenhuma moral geral poderá indicar-lhe o caminho a seguir. Não existem sinais no mundo.